Eu vou falar aqui de uma experiência relativamente distinta por conta de ela não ter nascido como uma pesquisa de tipografia. Na verdade, o que eu estou trazendo aqui hoje para falar é um excerto do livro Linha do Tempo, que eu preparei junto com a Elaine Ramos há cerca de 3 anos, que foi lançado, e que é um panorama do design brasileiro dos séculos XIX e XX. Mais 20, tem um capítulo do XIX e os demais do século XX. E o que eu fiz para trazer aqui hoje foi retirar desse panorama que está presente na linha do tempo o que dizia a respeito especificamente à tipografia. Ou seja, o que eu vou apresentar não foi, então, uma pesquisa que nasceu para falar assim, vou traçar um panorama da tipografia no Brasil. Não foi isso. Vamos traçar um panorama do design e agora vou fazer esse recorte para ver o que dá. Na verdade, nem eu sabia o que ia dar, porque eu nunca tinha feito esse recorte que pegasse só as questões diretamente relacionadas com tipografia. E deu 80, enfim, deu bastante. Então, vou ter que ser meio rápido aqui, meio flash, para a gente conseguir fechar em 30 minutos a apresentação. Então, o livro começa no século XIX, o primeiro capítulo do século XIX, e esses são os impressos iniciais, que, na verdade, todo o século XIX é marcado pela tipografia de chumbo, a tipografia lá do Gutenberg, e no começo, 1808, então é o primeiro impresso, né, feito no Brasil, e as máquinas que vieram para o Brasil, veio um conjunto de máquinas junto lá com o rei, com Dom João, um conjunto de máquinas que, pelo visto, tinha poucos recursos de ornamentação, capitulares, coisas desse tipo. Era vamos dizer assim, um aparato um pouquinho mais limitado. E na verdade, eu gosto muito desse impresso aqui, que esse é o primeiro, que coloca a ideia de você trabalhar com um arco muito limitado de possibilidades, e que são fundamentalmente corpo, eventualmente peso e espaço entre letra. Você abre a relação, tem um espaço mais aberto, mais fechado, e é com isso que você qualifica o seu impresso, com esses mínimos recursos. E eu não consigo deixar de fazer a relação da gente com as atuais mídias digitais. Para mim, nós estamos exatamente voltando a essa situação. Eu me sinto, cada vez que eu escrevo um e-mail, exatamente como os tipógrafos de 1808. Ou a gente escreve em maiúsculas e minúsculas, né? Ou a gente escreve em caixa alta, caixa baixa, a gente pode dar um pezinho e abrir um espacinho, assim, dar um espaço entre as letras. Então, na verdade, a comunicação digital hoje, cotidiana, que é baseada, vamos dizer, numa informação verbal, a gente está limitado de volta a esse arco relativamente estreito de possibilidades oferecidas pelos e-mails da vida e pelas outras mídias, né? O que eu não acho necessariamente ruim isso, mas é engraçado como a meu ver, a gente voltou a uma situação de 200 anos atrás. Algumas das imagens que eu selecionei aqui, elas poderiam fazer parte de uma galeria do que a gente chamaria assim, qual que é a galeria dos os maiores exemplares de design tipográfico, de design com tipos da história do design brasileiro. E seguramente eu acho que o Olho de Boi, que é aquele primeiro lá, aquele primeiro selo, né, o selo Olho de Boi, que é exclusivamente tipográfico, para mim, é um dos ícones maiores do design gráfico brasileiro, e é uma peça exclusivamente tipográfica. E, junto com a tipografia, uma que vem muito amarrado com o raciocínio tipográfico do século XIX, é a ideia do ornamento, né? O ornamento tipográfico, ele qualificava os impressos
E ele era, vamos dizer assim, um raciocínio, é uma paratipografia mesmo, né? Quer dizer, ela tem praticamente um comportamento análogo ao trabalho com as letras e ao trabalho com os ornamentos. Então, que foi uma das grandes perdas, né, nossas no início com o modernismo, foi a abolição do ornamento, e essa é a marca, talvez, se tiver que falar qual é a marca do design do século XIX, é esse ornamento estreitamente ligado com a tipografia de chumbo. Quando eu falo tipografia aqui, estou falando de tipografia dos tipos móveis de chumbo. E aí, sempre nesse percurso de 200 anos, a gente esbarrava com algumas surpresas inacreditáveis, né? Para mim, uma das grandes surpresas, isso aqui é essa peça aqui, que é, a meu ver, inacreditável, e que é um proto-modernismo, né? Um modernismo antes do modernismo, e é o raciocínio da tipografia, de novo, é um raciocínio da tipografia de chumbo ligado estreitamente à técnica, que é a possibilidade de você consegue dominar, produzir as linhas ortogonalmente, né? Verticais e horizontais. Então, você montou um horizontal e um vertical de textos, e você conseguiu girar o bloco inteiro, meio desafiando os limites da técnica da tipografia de chumbo ortodoxa. E, com isso, criando uma peça gráfica que, a meu ver, também está no hall das grandes peças gráficas do design brasileiro. Essa tem que estar contextualizada, né? Considerando o período. Para mim, o Olho de Boi não precisa nem dizer de quando ele é. Ele continua sendo uma peça hors concours. E dos recursos mais frequentes que eram usados, e que está colocado nesse aqui, era a sucessão de linhas, onde cada linha tinha um tipo diferente. Na verdade, a qualidade da tipografia estava estreitamente ligada, a qualidade de uma casa produtora de tipografia estava estreitamente ligada à quantidade de tipos que ela tinha para oferecer aos seus clientes. Que é mais ou menos o que a gente tem na tipografia digital, quantos tipos você tem. Isso te dá um arco de possibilidades expressivas, a quantidade de tipos que você tem à sua disposição no seu equipamento. Então, um dos usos que foi feito dessa diversidade de tipos que eles tinham foi esse, de uma sucessão de linhas, onde cada linha é composta em um tipo diferente, e, em geral, tipos muito marcantes, e isso também uma das características do período. Ou algumas peças, essa daqui eu acho extraordinária também, esse almanaque literário, que é uma paisagem tipográfica inteira, né? Quer dizer, ele constrói a paisagem gráfica só com recurso de tipografia e alguma ornamentação, e com uma flutuação, com uma intersecção, com uma complexidade. É impressionante como eles tinham facilidade de dominar a complexidade. E para encerrar o século XIX, aqui nesse brevíssimo panorama, aquele jornal Correio do Povo, ambos os jornais estão falando do mesmo evento, que é a Proclamação da República, e um com aquele esquema de cada linha composta num tipo diferente, e esse, a composição do Viva em inclinações diferentes da letra, que também, para quem trabalha com tipografia de chumbo, sabe que isso dá um trabalhão de fazer. Bom, daí a gente entra no século XX, a virada do XIX para o XX é marcada pelo Art Nouveau, e a gente teve muita manifestação de Art Nouveau no Brasil, que tem uma tipografia muito marcante, que é a tipografia que depois vai dar... A tipografia Art Nouveau é a tipografia que vai ser a matriz da tipografia psicodélica, lá nos anos 60, 70. E eles investiam muito na tipografia. E essa capa, particularmente, eu acho uma maravilha de realização, que é desse conjunto... não, essa aqui também é só tipográfica, são duas tipográficas e duas com alguns elementos figurativos, mas, de qualquer maneira, o Art Nouveau é uma referência de um requinte tipográfico imenso no período.
E aqui vai também uma revista que coloca em xeque e que mostra como essa ideia de uma revista com um logotipo imutável, ele já existia no século XIX. Você tem muita revista do século XIX que tinha o logotipo da revista, né, o nome da revista, trabalhado de uma certa maneira particular, era repetido em todos os números. Ou você tem aqui no início do século XX uma revista que é o Malho, que é uma revista que durou 50 anos, e que cada número tinha uma assinatura diferente, né? Então, e a assinatura fazia parte da própria composição do desenho, da capa, né? Do conjunto. E eu gosto particularmente da segunda lá de cima, que é o pichador, pichando em 1900, acho que é 1906, aquela segunda lá, que é o pichador, pichando a parede, visto de costas. Aquela capa eu acho extraordinária também. Aqui a década de 20, a ideia dos letreiros comerciais e ligados a produtos ou a estabelecimentos comerciais ganha corpo. Você tem uma produção extensa e requintada, a meu ver, de informações comerciais baseadas estritamente no desenho do tipográfico. Você tem aqui os modernistas, a gráfica modernista, que mais do que ter um estilo, a gráfica modernista foi uma gráfica que funcionou mais como metralhadora giratória, ou seja, tentativa e erro, exploração, experimentação meio desregrada, ao invés de um estilo a ser seguido. E aí a gente tem um desafio de legibilidade, que esses poemas análogos aqui, que parece a letra de código de barras, né? Barcode, parece uma barcode, né? É uma proto-barcode essa daqui. Uma tipografia popular lá, da Laranja da China, uma capa totalmente inspirada na tipografia popular, das feiras livres, e uma capa de colagem, bem Dada mesmo, bem inspirada no dadaísmo. Ou talvez um dos ícones do movimento modernista de 22 é a capa dessa Claxon. Essa seguramente estaria na galeria do top da tipografia brasileira. Gosto muito da Arco e Flecha também, mas daí o conjunto da Arco e Flecha eu acho também de uma delicadeza que merece atenção. Na década de 30, continuam os modernistas, aí você começa de novo alguns... essa capa... essa aqui é do filho do Oswald, aquela lá, periga ser da Tarsila, mas não tem identificação de autoria. Mas elas apostam, especialmente onde o proletariado dirige, apostam nessa referência à gráfica popular. Ou essa capa inacreditável, que é outra para mim também, que faria parte da galeria de qualquer jeito, que é a capa do Belmonte para Vamos Caçar Papagaios, que é essa massa textual inteira e os papagaios aparecendo no meio, né, da cena, né, a cena do cenário todo é construído pela tipografia e a figura se aparece nos desvãos da tipografia. Isso aí nós estamos em 1933. Ou alguns, para mim o Libertinagem é outra capa que faz parte dessa galeria. Manuel Bandeira, Libertinagem, 1930, um poema, um livro de poemas dos maiores já publicados no Brasil, e a irreverência é dada pela quebra da palavra em desacordo com as normas gramaticais. E, ao mesmo tempo, formando um quadradinho. Assim. Para mim, é altamente requintada aquela capa de Libertinagem. Ou, então, uma outra revista, para voltar ao tema da revista e do logotipo da revista, a Fonfon, aqui,
as duas fonfons mostrando como essa questão da identidade ela pode estar baseada na diversidade, né? A ideia de que identidade é repetição é, de fato, uma ideia empobrecida, né? Das possibilidades que a ideia de identidade engloba. Então, ambas tematizam a relação do logotipo com a figura. Nos dois casos, logotipo e figura são indissociáveis. Eles não funcionam sozinhos. Não dá eles estão totalmente ligados. Apesar de uma relativa independência, eles são, na verdade, um comentário. Eles funcionam juntos, né? Década de 40, nós temos uma série de publicações, uma série de livros muito importantes do Santa Rosa para Zé Olímpio e algumas obras isoladas do Santa Rosa para outras editoras, mas o Santa Rosa, que foi um ilustrador brilhante, mas ele com muita frequência apostava na letra como ênfase expressiva, né? Ele até chegar no ABC de Castro Alves, que para mim é uma capa também que faria parte da galeria top. Ou Areia da Praia, que eu acho extraordinária, também um livro completamente secundário. Esse é um dos que eu costumo contar que eu achei um exemplar completamente por acaso, nunca vi referência nenhuma e achei na última prateleira do fundo do 5º andar de um sebo, enfim. E eu acho que quem faz design sabe, quem trabalha com tipografia mais ainda, como é difícil você sugerir uma fatura espontânea, né? Sugerir a espontaneidade. E eu acho que essa capa é um exemplo brilhante de como essa sugestão de espontaneidade está bem realizada. Aqui mais uma revista extraordinária, a revista Rio. E aqui nós temos o Tirrei e o de Cavalcante, duas capas extraordinárias, em que a palavra está junta com a ilustração. Também, de novo, não dá para dissociar, não dá para tirar a palavra. A composição é uma só, é única, e elas são indissociáveis também. É diferente até daquelas duas em que a identificação da revista, o texto Rio, ele é relativamente superposto à figura. Nessas duas, não. Ele é desenho junto com o restante da capa, dos elementos da capa. Aí, nos anos 50, aí nós temos um duplo vetor, um vetor que a gente poderia chamar de popular, de comercial popular, de massa, vamos chamar assim, que era muita aposta na cursiva, né, na letra manuscrita que sugere a escrita manual. De grandes empresas de massa, que apostaram e apostam até hoje nesse tipo de solução gráfica. Ou essa capa de O-norma, né, que é também essa fusão da figura com o texto. Dá para perceber como a importância que a cor tem. Imagina se esse O fosse de vermelho, enfim, ou qualquer outra cor. Não daria essa continuidade, essa unidade entre figura e texto, que essa proximidade está feita cromaticamente. Mas a grande novidade dos anos 50 é o design modernista de origem alemã, que chega ao Brasil e que marca muito a gráfica de vanguarda nos cartazes da Bienais ou nos cartazes dessa geração ligada ao movimento construtivo, ao movimento concreto, que apostou muito nos tipos na Helvética, Univers e na Futura. E em contraponto, de novo, eu adoro essas capas que são romances populares, mas não tão populares. Quer dizer, romances de massa, né, de ampla vendagem, e que
e que desenho e texto são uma coisa só. Né? São romances que estão inteiramente baseados no princípio da colagem, vamos chamar assim, que marca muito a gráfica popular, esse desregramento da gráfica popular, eu diria, e que, ao mesmo tempo, a gente pensa assim, bom, gráfica popular ou comunicação de massa envolve muito... supõe muito o uso de figuração, de imagens figurativas, realistas. E essas capas, para mim, de realistas não tem nada. Né? Elas são uma cena gráfica exclusivamente. E eu costumo, assim, a meu ver, o fato de você ter, nos anos 50, um livro como esse, destinado à massa, para grande vendagem, só é explicado pelo cinema, né? pela amplitude da cultura cinematográfica. A ideia a linguagem do cinema está aí presente nessas capas, né? A ideia da colagem que marca, que caracteriza, da edição cinematográfica, dos planos recortados, dos cortes. Para mim, isso aqui só se explica e só é razoável você entender, a única explicação possível de a gente entender isso como uma gráfica de ampla aceitação é que o cinema era, de fato, uma presença na cultura da massa populacional mesmo. A quantidade de cinemas era impressionante que existia nas grandes cidades brasileiras. Aí a gente tem o vernacular como referência, eu também as peças que eu mais aprecio da literatura de cordel são as peças onde desenho, a xilogravura e o texto estão entrelaçados. Mas, como aqui o assunto é tipografia, eu acho que essa dupla aqui é particularmente saborosa, porque ela mostra o que para nós seria erro, que é uma mistura de altas e baixas, uma mistura de tipos na composição de um texto corrido, sem nenhuma preocupação, e, a meu ver, nem proposital quer dizer, simplesmente não faz muita diferença que tipo de letra que está sendo colocado. Tem as caixas altas são destaques, mas tem uma mistura e uma confusão de tipos que, a meu ver, dá um sabor e aquela ideia da caixa empastelada, né, da caixa tipográfica em que os tipos se misturaram. A impressão que dá é que as oficinas tipográficas nordestinas tinham essas caixas meio empasteladas, mas isso não fazia a menor diferença. Daria para dizer que, a meu ver, vem desse período, desse momento, dos anos 50, o que a gente poderia chamar de uma certa autonomia da letra, da tipografia, do desenho da letra, como figura. Quer dizer, ela passa a ser, de fato, objeto, e isso vem diretamente da poesia concreta. Né? A poesia concreta deflagra essa ideia de que a poesia não é só o que está escrito, o significado das palavras que estão escritas, mas é a maneira como aquilo está escrito, ou seja, a materialidade do signo gráfico. E eles, no caso da poesia concreta, aposta todas as fichas na Helvética Bold. Né? E isso, a meu ver, essa é a raiz. Claro que não é exclusivamente essa a origem, a poesia concreta é a origem da valorização da letra enquanto elemento, signo autônomo, que tem uma expressividade em si e que transmite conhecimento, transmite informação pelo seu próprio desenho. Essa ideia foi formalmente constituída e difundida pela poesia concreta. Mas é claro que ela vem no bojo... Falta o quê? Falta 10 minutos? Tá. Foi exatamente veio da poesia concreta. Eu acho que isso explica todo o desenvolvimento e toda a tipografia que a gente faz hoje, a meu ver, toda, enfim, grande parte, em grande medida, explica o que a gente chama de design tipográfico, design com tipos, ou, enfim, o que nos une, muito do que nos une aqui. Foi essa autonomia que veio, de certo modo, então, do movimento modernista e das ideias da poesia concreta.
E aí a experiência neoconcreta é um exemplo. Nos anos 60, a explosão da identidade corporativa, na verdade, dos anos 60 e 70, os símbolos e logotipos ganham uma importância muito grande, pensados a partir da lógica modernista, do ideário modernista. Então, você tem, para mim, aquele E lá da Eucatex, do Alexandre Vonner, é um ponto alto aí da própria obra do Vonner e do design brasileiro. Algumas capas, como essa do Tambatril, que também usam a tipografia como expressão, pura e simplesmente, nessa ideia de que o signo gráfico ele tem autonomia para comentar o assunto. Ou essas capas da Elenco, ou essa massa tipográfica aqui do Fernando Lemos, no cartaz de um filme. Ou aqui esse cartaz em si, que eu acho também uma das peças mais requintadas dentro dessa ideia do design modernista, que é uma paisagem exclusivamente tipográfica, e junto com a outra que também eu sou fã, que é a Sexta Bienal, que é um número 6 reticulado, super ampliado, que é a peça que inaugura, ou que, de uma maneira clara, nítida, vamos dizer assim, essa ideia de incorporar o ruído como informação de fato ao design. Então, ela também é premonitória nesse sentido de uma prática que a gente hoje usa direto, que é a ideia de trabalhar, de incorporar o ruído na expressão gráfica. Aí tem o Eugênio Hirsch, que fez da tipografia um dos seus elementos mais marcantes da sua obra. Vou seguir aqui mais rápido. Essa capa aqui é que é o Homem Nu, da Bia Feitler, que é usar a letra para fazer figuração, ou da própria Bia Feitler, ou um trabalho usar a letra como a massa tipográfica como informação visual. Esse logotipo da Senhor também seguramente estaria entre de novo, tipo super ampliado, né, o blow-up. A capa da Acrópole, também com recorrências de recursos tipográficos, como essa e essa. Nos anos 70, continua a gráfica, eu adoro esse sinal do Aloysio Magalhães, eu acho extraordinário. Ele inaugura de uma maneira do uso sistemático da tridimensionalidade, da sugestão de tridimensionalidade na tipografia ou no design em geral. A pichação como ideia de militância, de enfrentamento da ditadura, contra a ditadura, a colagem de tipos, aqui no Domingos Zeppelin também, uma gráfica engajada, nós estamos falando de gráfica engajada, militante. O manuscrito lá nos Deuses e os Mortos. A letra confeito, né, parece um docinho de coco, assim, um docinho, uma balinha para chupar, né, que é a Bye Bye Brasil. Tem tudo a ver com o filme, não vou me estender aqui para não tomar muito tempo. A letra como elemento de desenho, né, na capa clássica do Aurelião, ou aquela capa totalmente modernista da letra 7, que é um catálogo de letras. Aí a gráfica da síntese, da concisão, exclusivamente tipográfica. E era um capa... O Fernando Sabino era, assim, dos autores mais vendidos do país. Então, assim, você tinha, nos anos 70, a possibilidade de ter um dos autores best-seller ter uma capa limpa, clean, só tipográfica. Aqui, Calazans Neto, que vem também da gráfica popular. Um livro maravilhoso, inteiramente manuscrito do Rio. Quem não conhece esse livro, o Rio, ele foi relançado há uns 2 ou 3 anos, talvez uma edição facsimilar. É um manuscrito de 80 páginas do Niemeyer, é emocionante.
uma colagem aqui, uma colagem de textos também, Fernando Lemos, no livro do Augusto de Campos. A poesia concreta, o Viva Vaia, sensacional, que usa a tipografia e o suporte estão estreitamente relacionados aqui ao livro aberto. O poema se forma dessa maneira, usando a espinha do livro como elemento expressivo. O Xingu, que é um álbum de fotografias dos índios da época dos anos 70, da Morim Bisiliat, e a capa, em vez de ser uma fotaça, as fotos da Morim são maravilhosas, são deslumbrantes, e a capa, em vez de ser uma das fotos da Morim, é simplesmente uma tipografia super condensada, só desenho, diagonais, verticais, poucas curvas. Aqui deixa eu ir mais rápido. Aqui o Jornal Dobrabil, ou Dobrabil, que é feito numa Olivetti, máquina de escrever, design tipográfico com máquina de escrever, formando desenhinhos, é divertidíssimo. O jornal é Dobrabil para não ser do Brasil, né? Então é Dobrabil. E anos 80, o começo dos desenhos de tipos institucionais. Esse é um dos primeiros tipos desenhados para a VASP. Então, essa ideia de você desenhar um tipo para uma empresa, para a identidade de uma empresa, que eu conheço, assim, de um trabalho de envergadura, de grandes dimensões, para uma empresa de grande difusão, para mim é esse projeto da VASP. Bom, não vou me estender aqui. Processos artesanais, referência a processos artesanais, 2 capas de disco, a ideia da colagem de novo, a pincelada lá no Rio, uma tipografia, uma massa tipográfica aqui nesses cartaz de música, Companhia das Letras investindo texto matéria, um texto feito com arame, as letras feitas com arame fotografadas, 5 minutos. Tá bom. Não, vou antes, termino antes. O que é moderno, é o início do pós-moderno aqui, são os primeiros passos do pós-modernismo. A Mirana, a Raposa, sensacional, ele usava o tipo como um elemento expressivo o tempo inteiro, em toda a Raposa inteira, e todo o design dele. Nos anos 90 é o início do design de tipos no Brasil, de forma sistemática, graças ao computador, a grande virada, que o computador passa a permitir uma difusão maior, passa a permitir que um designer desenhe um tipo viável, vamos chamar assim. Alguns desses primeiros tipos desenhados. Está aqui essas primeiras referências, essa busca do vernacular aqui como referência também. Aí já é a gráfica pós-moderna e a superposição, a complexidade, né? A fusão letra-imagem complexa. Aqui é o computador mesmo e as distorções que ele permite, a incorporação de outros elementos que ele vai permitir ao tipo. Quer dizer, o computador, na verdade, representou uma ampliação enorme de possibilidades. Outros exemplos de paisagens tipográficas, peças gráficas exclusivamente tipográficas. O TID, eram cartazes manuais que o TID fazia, TID Hellmeister, sensacional. Ele fazia na forma de uma peça única, eram cartazes peças únicas. Ele fazia uma base, que ele imprimia isso aqui, e aí ele criava esse desenho e produzia séries de 20, 30 cartazes. Aqui, de novo, aqui a lista telefônica usada como cenário para a imagem do índio. Aqui uma contra-escritura, essa ideia de um rabisco que não é legível, mas que tem relação, na verdade, com a escrita. Alguns exemplos de design tipográfico.
manuscritos, colagens, o gesto, seja o gesto da tesoura, né, como na tripe, como o gesto da mão aqui, a mão, né, com a tesoura ou com o pincel. E, por fim, para encerrar, alguns jornais populares, e a gente tem a ideia de que a população, a informação popular de massa, ela é muito baseada na imagem, e na verdade, o que predomina é o texto, né? É o texto tratado enquanto imagem, e não a imagem em si. Então, esse destaque dado ao texto é muito marcante na imprensa destinada a públicos leitores menos afeitos à leitura, vamos chamar assim. E é justamente o texto que vira o protagonista da peça gráfica. É isso aí. O resto a gente deixa para depois.